Paz e luz, seja bem-vindo ao Canarinho Porta da Lua. Eu sou Ailson, professor por profissão e criador de canários por paixão. Por falar nisso, o tema do nosso vídeo de hoje é: de onde vem a paixão? De onde vem essa paixão pelas aves, pela criação dos pássaros? E resolvi falar um pouquinho a respeito disso, porque tenho certeza que é um tema que agrada e interessa a todo mundo que gosta, como eu, de criar, né? Bem, a minha paixão pelos pássaros vem desde criança. As minhas primeiras lembranças em relação a passarinho é que eu tinha um tio, tenho ainda, e ele me levava para pegar passarinho junto com ele. Há muito tempo atrás, vou fazer 59 anos. E ele me levava, eu tinha uns 7 anos de idade, 7, 8 anos, e nós moramos numa cidade pequena e bem pertinho tinha as roças, e ele me levava ele ia pegar passarinho e me levava junto com ele, e eu acompanhava. Ele gostava de criar passarinhos. Eu acompanhava ele nessas idas que ele ia pegar os passarinhos. Ele criava silvestres, coleirinha, papa-capim, caboclinho, azulão, cardeal, enfim. E com o tempo eu adquiri o gosto também, só que eu sempre gostei daqueles pássaros que tinham um canto diferenciado. Então comecei a criar sofrê, que em algumas outras regiões chamam de currupião, pega, canário de lote, né? Enfim, azulão de chiqueiro, que é diferente do azulão da praia, né? Enfim, comecei a criar, e desde criança então que eu crio passarinhos. Depois, já adulto, né, descobri os canários. Descobri os canários chamados pé duro, que eu não gosto muito de chamar pé duro, SRD, sem raça definida. E então comecei a criar os canarinhos. Apareceram, não lembro quem me apresentou eles, quem me vendeu alguns. Eu sei que comecei a criar faz muito tempo. Comecei a criar então os SRDs. E para mim foi descobrir os canários SRDs, para mim foi muito interessante. E foi muito interessante não apenas pelo canto deles, que é uma coisa muito bonita, pelas cores, mas porque a essa altura do campeonato já me incomodava o fato de criar silvestres. Não tanto pelo fato de ser silvestres, porque nós sabemos que hoje é possível criar silvestres desde que dentro da lei, desde que sejam legalizados, desde que se reproduzam em confinamento, não tem problema nenhum. Mas só que nós
não criávamos legalizado, né? Nós criávamos, alguém pegava lá no mato e trazia, a gente comprava e criava, certo? Então, quando os SRDs, os canários belgas, chamados belgas, nós sabemos hoje que o nome não é canário belga, é canário do reino, né? Mas os leigos, as pessoas ignorantes das origens e que não estudaram ainda, chamam de canário belga. Quando eles apareceram, foi assim, muito interessante, porque já havia esse incômodo ético de você estar criando uma coisa que não era legal, de você estar contribuindo para aprisionar aves que viviam em liberdade na natureza e que você estava contribuindo para um comércio ilegal dessas aves ao comprá-las. Então, a partir do momento em que nós começamos a criar os canários do reino, os canários belgas, SRDs, é claro, pé duro, nós progressivamente fomos deixando de criar os silvestres e deixamos, eu acho que depois da descoberta do canário, não demorou nem um ano para que eu não tivesse mais nenhum silvestre. E aí passei a criar só canário. Porque o canário satisfazia todas as minhas necessidades de ter um pet ave, de ter uma ave como pet, de ter uma ave comigo que eu sempre tive desde criança. Ele satisfazia todas as necessidades. Cantar muito, cores variadas, me trouxe uma grande novidade, porque eu sempre criei silvestre tentando reproduzi-los em casa e não conseguia. O único silvestre que se presta à reprodução era o canário silvestre aqui na nossa região, que eu não gosto de criar pelo canto, porque eu não gosto do canto dele, e o que mais me atrai numa ave é o canto, né? Sempre foi o canto. Eu sou apaixonado pelo canto dos canários do reino. Então, e eu tentava reproduzir e não conseguia. O canário me trouxe essa possibilidade de reproduzir. E me tirou um peso das costas, porque quando eu lembro que os últimos silvestres que eu criei foi sofrer. Eu sempre tive um sofrer, que é chamado corrupião, né? E a partir daí eu deixei de criar o silvestre, eu deixei de criar o sofrer, passei a criar só canários, porque passei a me preocupar com a reprodução e ter a alegria de poder reproduzi-los. E aí então comecei a reproduzir os canários. E isso me deu um conforto consciencial, porque agora eu não estava fazendo nada de errado. Agora eu estava criando um pássaro que não tinha sido pego no mato, que já era fruto de uma reprodução em confinamento, e eu não precisaria comprar mais nenhum se eu começasse a reproduzir eles em casa. E a partir daí eu me tornaria um preservador da espécie, uma vez que os canários do reino não se reproduzem no chamado ambiente natural. Se bem que o ambiente natural do canário do reino é esse que vocês estão vendo aqui atrás. São as gaiolas, criadeiras, as voadeiras, esse é o ambiente natural dele. Então eu fiquei muito tranquilo, graças a Deus, depois que tive esse encontro com o canário do reino e passei então a reproduzir, a ter 2, 3 casais, eu comecei a reproduzir. E só mais tarde, então, há uma coisa de 3, 4 anos atrás, tive contato com os canários de raça, né? Comecei a pesquisar a vida dos canários, e aí descobri os canários de raça, os canários de cor, os canários de porte,
E hoje tem um plantel de canários de cor e de porte, além de criar os SRDs, os chamados pé duros, que eu nunca deixei de criar. Hoje eu tenho muito trabalho, muita despesa. Tem um canarinho que não me dá lucro, tem um canarinho que não é autossustentável, que não se mantém. Eu tenho que meter a mão no bolso todo mês para suprir as necessidades das minhas aves, mas eu me sinto extremamente gratificado, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, é uma paixão de criança, que eu cultivo até o dia de hoje, que vou cultivar até morrer, até não poder mais. E hoje com a consciência muito tranquila, né, de que não estou cometendo nenhum ato ilegal, que não estou cometendo nenhum crime ambiental, que não estou tirando pássaros da natureza para aprisionar. Pelo contrário, hoje eu tenho orgulho de ser um criador de canário do reino, porque eu sou um preservador da espécie, uma vez que se eu não criar e se outras pessoas não criarem em confinamento essas aves, elas fatalmente vão ser extintas, elas vão sumir da face da terra, porque o que nós temos, o que nós criamos, são aves derivadas de uma ave original, de uma ave primitiva chamada Serinus canários, que ainda vive em liberdade nas Ilhas Canárias, mas que não tem muita coisa a ver com ele não, porque nesses séculos de convivência doméstica com o homem realizou uma seleção e foi selecionando cores, formas, e hoje, o que existe hoje, séculos depois desse convívio com o homem, são aves que não tem nada a ver com o que existe na natureza e que são aves que não podem viver na natureza, porque necessitam de condições muito especiais para viver, para se reproduzir, para se manter saudável. Só tem essa consciência quem é criador de canário do reino, ou então quem se propõe a estudar os Serinus canários, quem se propõe a estudar a canaricultura. Aí vai dizer, e eu que achava que todo passarinho podia viver nas matas, podia viver nas florestas, podia ser... que qualquer pessoa podia soltar um passarinho porque ele ia se virar, e ele ia aprender, e ele ia comer, e ele ia voar, né? E ele ia procurar água, e ele ia procurar comida. Isso é o cúmulo da ignorância das pessoas que não estudaram, né, a vida das aves exóticas, dessas aves que não podem viver fora desse ambiente, que não têm a mínima condição de sobreviver fora desse ambiente do confinamento, desse ambiente aqui. Então, tenho orgulho, essa paixão me dá orgulho, porque eu sou um preservador da espécie, né? Enquanto eu viver, essa espécie não será extinta, porque aqui haverá sempre reprodução. Eles estão em período de reprodução. E a reprodução, essa reprodução é uma das coisas mais importantes na vida do criador, apaixonado pela convivência com os pássaros, com as aves. Esse processo reprodutivo que está acontecendo nesse momento. Porque é o momento em que você valoriza o trabalho que você realiza durante todo o ano. Não porque você vai ganhar dinheiro com a venda dos canários que estão sendo
reproduzidos. Não, não. Tem gente que até ganha dinheiro com isso, e até ganha um bom dinheiro com isso, mas a maioria, 90% dos criadores, 9 em cada 10 criadores, não ganha nada, tem prejuízo e tem despesas e muitas despesas, mas tem a gratificação interior de saber que está reproduzindo criaturas, seres vivos, aves, espécies que vão continuar, né? Que vão continuar esse processo da vida, né? De estarem alegrando a nossa vida com a sua beleza, com o seu canto, com a sua forma, né? E isso é motivo de orgulho para nós. Eu li um comentário no canal no CF Criadores de Canários, do Valdeci. Há 2 ou 3 dias eu li um comentário um tanto infeliz de pessoas que gostam de julgar o outro sem ter conhecimento de causa. Nós só damos testemunho daquilo que conhecemos. Ninguém pode julgar ninguém. Só Deus, né, tem o verdadeiro conhecimento de causa das coisas, sabe qual é o móvel de todas as coisas. E tem gente que não procura nem se informar a respeito das coisas e sai disparando, né, fazendo julgamentos precipitados. Eu vi fez um comentário de uma pessoa que aparentemente é religiosa, porque o comentário foi de cunho religioso, mas que ainda não aprendeu, né, o verdadeiro sentido da religião. E o comentário que essa pessoa fez foi, ela falou o seguinte, eu acho que, se é que eu lembro, ela falou assim, no comentário, ela escreveu: você fala muito em Deus, isso para o Valdeci, você fala muito em Deus, será que Ele aprova manter essas aves presas? Esse foi o comentário infeliz que essa pessoa fez. Infeliz, um comentário muito infeliz. Primeiro porque ela estava fazendo uma censura. Quando ela levantou a questão, será que Deus aprova? Ela não estava colocando uma dúvida, mas ela estava apontando o dedo e dizendo: você está errado, porque você está aprisionando, está mantendo essas aves presas. E o Valdeci sentiu isso, acusou o golpe, tanto que respondeu. E ele respondeu de acordo com as palavras dele e escreveu também. E quando a gente escreve, a gente não tem condição de expressar como quando a gente fala, a verdade é essa, né? Mas ele tentou justificar para ela, para aquela pessoa, que ele não estava prendendo ninguém, que as aves não estavam presas, que aquele era o ambiente natural da ave, que as aves nascem nesse ambiente, que o Serinos canários, ele nasce nesse ambiente, que é uma ave que há séculos é criada dessa forma, como o gato, como o cão, como o cavalo, e que até por lei é considerado um animal doméstico. Eu li o comentário e quando eu vejo comentário desse tipo, que é movido pela ignorância das pessoas, isso mexe muito conosco. Eu sou um religioso, mas dentro da minha religião, que não é propriamente uma religião, é filosofia, ciência e religião, é um misto dessas 3, áreas. Existem pessoas
que reprovam, apesar de não dizer para mim, mas que reprovam veementemente a minha posição, o fato de eu criar também essas aves, né? Porque na cabeça delas, na ignorância delas, essas aves estão presas. Mas eu respeito a ignorância delas. Elas não sabem que essas aves não estão presas. Elas não sabem que se eu soltar essa ave, eu vou estar cometendo suicídio. Aliás, um assassinato, desculpa, não suicídio. Eu vou estar cometendo um assassinato. E se eu soltar todas, vou estar cometendo um assassinato em massa, porque elas vão morrer em menos de 24 horas em contato com o ambiente externo. Algumas serão pegas pelos predadores, outras contrairão doenças, porque vivem numa bolha e não têm imunidade para o que tem lá fora. Enfim, vão morrer de um jeito ou de outro, todas. E se tiver uma aqui, por exemplo, que tem uma boba, uma doença contagiosa, e eu soltar, antes dela morrer, ela pode passar essa doença contagiosa que ela tem aqui para outras aves que estão lá fora e que não tem nada a ver com o problema. Então, eu compreendo a ignorância dessas pessoas que não entendem que essas aves não estão aprisionadas porque elas nunca estiveram em outro ambiente. Só é preso quem estava solto. Quem estava em liberdade e foi privado da liberdade está preso. Mas essas aves nunca estiveram nessa liberdade que essas pessoas imaginam. Então elas não estão presas, elas nasceram nesse ambiente. Se você pudesse perguntar para elas, onde você está? Eu estou na minha casa. Onde você nasceu? Eu nasci aqui. Esta é a minha casa, este é o meu lugar. Nós respeitamos a ignorância dessas pessoas que não entendem isso. Agora, isso não impede que a gente se sinta triste, que a gente se sinta chateado, às vezes, com essa ignorância, né? As pessoas não procuram estudar, não procuram entender, né? Qual é a origem dessa ave, há quanto tempo ela está em convívio com o homem, por que o homem cria, como é que essa ave se manteve durante mais de 400 anos em convívio constante com os seres humanos, né? Porque existe um canário vermelho solto na natureza. Um canário vermelho solto na natureza existe? Não existe, nunca existiu. Mas dentro dos canaris existem as centenas. Porque é corante que dá? Não, não é só porque é corante que dá, não. Tudo isso é fruto de um trabalho genético muito mais profundo que a gente tem que estudar para entender, né? Então, a gente às vezes, a gente entende a ignorância das pessoas, mas isso não deixa, às vezes, de nos chatear. Porque você, apesar de se sentir orgulhoso de ser um preservador da espécie, você sofre com a incompreensão, muitas vezes, de pessoas que são bem próximas a você, que até se dizem religiosas, não é? Eu, por exemplo, eu vivo uma filosofia religiosa, vamos dizer assim, né? Que se apoia em bases científicas, que prega a evolução. Não a evolução de Darwin, mas uma evolução mais profunda. Segundo essa filosofia, Deus teria criado todos os seres simples e ignorantes de uma molécula elementar e dado a essa molécula elementar um destino: chegar a ser luz, chegar até a angelitude, chegar a ser um anjo, um arcanjo, um serafim. Esse seria
o destino de todas as criaturas de Deus. E para que isso acontecesse, era necessário que o ser, desde que criado, passasse por várias etapas até chegar a essa condição. Então, as aves que nós temos, por exemplo, essas aves que aqui estão, seriam criaturas de Deus em processo evolutivo. Hoje aves, amanhã outro animal, ou mesmo aves, mas numa outra escala evolutiva, depois um outro animal, até chegar à condição de homem e aí evoluir até chegar à angelitude. Você pode não concordar, mas essa é a crença dessa filosofia religiosa, né, que se apoia em bases científicas. Então, esse seria o processo evolutivo. Então, essas aves são criaturas de Deus em processo evolutivo, que estão evoluindo. E aqueles que estão promovendo o nascimento dessas criaturas de Deus têm o seu mérito, porque estão propiciando a encarnação desses princípios espirituais que já residem nos animais e que vão evoluindo, assim como tudo evolui. Então, as aves são criaturas de Deus em processo evolutivo. E aquele que ajuda nesse processo está realizando boas ações. Eu tenho plena convicção disso. Mas plena, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito, de que estou realizando, ao criar os canários, ao criar 2 cães dálmatas que eu tenho aí fora, poderiam ser vira-latas, 2 cães que eu tenho aí, eu estou auxiliando essas criaturas de Deus em seu processo evolutivo, em sua marcha ascensional para Deus, na sua caminhada que começou há bilhões de anos atrás e que continua até que chegue a angelitude. Vós sois deuses. Então, para mim, é gratificante não apenas pela paixão, pela vontade, pela convivência, pelo amor que eu tenho aos pássaros, mas religiosamente também é muito gratificante, porque eu sei que eu estou fazendo o bem e não o mal, como muita gente imagina. Não, está prendendo. Pô, professor Ailson cria lá 70, 80 aves presas lá no bocado de gaiola. Ele não poderia abrir as gaiolas e soltar os bichinhos para que esses bichinhos pudessem voar por aí? Ignorância, desconhecimento da verdade. Existe uma verdade absoluta que é Deus, mas existem verdades individuais. Existem verdades individuais. E não se preocupe se o outro ainda não entendeu a sua verdade. Porque para o outro, a sua verdade pode ser uma fruta que ainda não amadureceu. Para o outro, a sua verdade pode ser uma fruta que ainda está verde. Só isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Faz um comentário, tá? Compartilhe, você que está vendo pelo Facebook, curta. E você que está no YouTube aqui comigo, inscreva-se no canal Canarinho Porta da Lua, veja os outros vídeos, tá?